Olá, antagonistas! Nesta terça-feira chuvosa, 6 de junho de 2017, eu venho aqui direto dos alagamentos de São Paulo para me encontrar com ele, Felipe Moura Brasil. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Madeleine. Tudo ótimo. E você? Tudo bem. Felipe, hoje é o dia D. A gente vai falar aqui na TV Antagonista do dia mais esperado, que é o dia do início do julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. E já começou com emoções extras, que é a prisão do ex-ministro Henrique Eduardo Alves. É mais um homem de confiança de Michel Temer que vai para a cadeia. Todo mundo que o Temer conhece vai preso, Felipe. Que coisa, não? Pois é, Madeleine. Ainda quer parecer gente boa, né? Só anda com esse pessoal, fica meio complicado. Tem lá o Sandro Mabel investigado, Tadeu Filipelli foi preso, Rodrigo Rocha Loures foi preso aí no fim de semana, no sábado de manhã, e agora Henrique Eduardo Alves preso. Mais um ex-presidente da Câmara preso, né? Parece que essas prisões vêm dois, né? Teve lá outro dia 2 ex-governadores do Distrito Federal presos. Aqui no Rio teve Sérgio Cabral, teve mandado de prisão também contra o Garotinho, mas ele acabou escapando. E agora 2 juntos, né? Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha, que já estava preso, mas se não tivesse, seria também. E é uma operação que é baseada nas delações das construtoras OAS e Odebrecht, relativa ali à construção do estádio Arena das Dunas, aquele onde o Uruguai ganhou de 1-0 da Itália na Copa do Mundo de 2014. O Alves e o Cunha são acusados de receber dinheiro, vantagens indevidas para favorecer as duas construtoras. No caso do Alves, o dinheiro foi para a campanha fracassada dele ao governo do Rio Grande do Norte, mas também tem ali, a operação destacou que houve benefício pessoal direto. Quer dizer, para a campanha já é benefício também, né? Só que ele perdeu a campanha, mas parece que houve. Eles não disseram para qual dos dois houve um benefício direto, mas também foi usado ali, provavelmente, para despesas pessoais. E o engraçado é que o Alves, ele recebeu numa conta da Suíça mais de 2 milhões de reais. Havia um mistério desde março desse ano, e ele disse que não tinha a menor ideia de como esse dinheiro tinha ido parar lá. E agora os investigadores descobriram que ele emprestou a conta ao Eduardo Cunha para o Eduardo Cunha receber propina relativa aos contratos de obras públicas, né? Então é muito engraçado, isso lembra até o caso do Lula no interrogatório ao juiz Sérgio Moro, em que o Moro fala de um documento sobre o triplex encontrado no apartamento do Lula, e ele diz, o Ministério Público é que tem que explicar isso, insinuando ali que alguém plantou uma prova. Quer dizer, é muito engraçado porque esse pessoal não sabe de nada nem daquilo que é encontrado com eles, né? E é isso que você falou, o Alves é um homem próximo do Temer, ele também foi ministro do turismo da Dilma Rousseff, é bom lembrar disso, que o PT não está fora dessa também, é praticamente uma continuidade dessa imoralidade na área política do governo em relação ao governo do PT, esse governo do PMDB, e essa prisão vem, como você introduziu aí, no dia que começa o julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Obviamente, o governo vai explorar esse timing da operação como vítima de uma politização da polícia, da PGR contra o governo, para derrubar o governo, e ele espera que os ministros não sejam influenciados por isso. É bom lembrar que há pouco mais de um mês o Ministério Público Federal fez uma denúncia contra o José Dirceu no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal, o STF, ia julgar o habeas corpus do ex-ministro Mensaleiro, e acabou não influenciando, pelo contrário, né? Resgatou ali o corporativismo do STF, o Gilmar Mendes falou que era coisa de menino fazer isso para tentar influenciar o julgamento, e o Dirceu acabou solto. E as apostas são variadas aí na imprensa em relação a esse julgamento do TSE, mas nenhuma é muito boa, não. O Valor está dando ali como possível placar de 5-2 contra a cassação, ou 6-1. O Globo acha que vai ter ministro pedindo vista para fugir justamente desse caldo de crise política. Quer dizer, teve a prisão do Rocha Loures, tem aí o depoimento também do Michel Temer à Polícia Federal por escrito. A Polícia Federal enviou um monte de perguntas, mas o Fachin também liberou o Temer. Se ele não quisesse responder as perguntas, não precisava. Então, os ministros podem querer se afastar desse momento para julgar quando a situação política estiver mais bem resolvida.
também existe desculpa para tudo, o Temer está ali atuando para ganhar tempo, ganhar uma sobrevida a esse governo. Bom, Felipe, tem aí essas apostas todas lançadas sobre o TSE, mas tem uma pesquisa dos leitores da Folha de São Paulo que é muito interessante. Para 77% dos leitores da Folha, o TSE deveria caçar a chapa. E olha que coisa interessante, quando o pessoal fala que os jovens, não sei o quê, porque todo mundo gosta de dar pau nos jovens, né? A velharada gosta de achar que está sempre certa, que os jovens fazem tudo errado, que os jovens são lenientes, que não sei o quê. Os leitores entre 16 e 29 anos são os mais rígidos. 86% acham que tem de caçar a chapa. Então, é a moçada, é a juventude que não compactua mesmo com essa velha política. E olha que coisa interessante, mais da metade dos leitores da Folha acham que não tem que vir com o golpinho lá, com a eleição indireta, com a eleição direta agora, nesse momento, coisíssima nenhuma, que tem que seguir com a Constituição e fazer eleição indireta do jeito que está previsto. Se a gente concorda que tem que ser assim ou não, é outro capítulo, mas que agora tem que seguir a lei. Ou seja, o que a população sente é que o TSE tem que mandar um recado. E isso lembrando que mesmo que o TSE chegue hoje lá e à noite comece o julgamento e prossiga aí e casse a chapa Dilma Temer, isso não quer dizer que o Temer vai sair, ele vai continuar lá nesse balança mas não cai, tentando se segurar, porque ele ainda tem muito recurso judicial para conseguir se segurar ali, né, Felipe? Tem, ele vai fazer de tudo para se segurar, ele atuou muito ali nos bastidores para que algum ministro peça vista, para adiar, mesmo que venha a ser cassado no Tribunal Superior Eleitoral, depois ele pode entrar com recurso no STF, e algum ministro amigo ali, o Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, podem pedir vista também para atrasar mais o processo. Mas em relação ao resultado dessa pesquisa aí da Folha, dá uma certa esperança que a juventude realmente está mais intransigente com a corrupção do que as pessoas mais velhas. E isso é o que o Brasil espera que aconteça em 2018, uma renovação da política brasileira com esses ideais. E é isso, o julgamento no TSE também vai começar com o relator Herman Benjamin, que provavelmente vai inaugurar ali o voto pela cassação da chapa, tende a ser um voto duro. Depois vem o Napoleão Nunes Maia Filho, que é uma aposta do governo que peça ou vista ou abra uma divergência. Na verdade, o governo até prefere que abra uma divergência e depois alguém peça vista, para que o placar não seja interrompido de modo desfavorável, o que dá um respiro político ao governo, né? Quer dizer, se for interrompido com placar ou empatado ou favorável ao governo. Aí depois vem Admar Gonzaga, que foi o próprio Temer que colocou ali no TSE. Então, a gente espera que o julgamento seja feito de acordo com as provas colhidas nos autos da Lava Jato, que foram passadas para o TSE. O governo também está acusando o TSE de estar extrapolando a competência da ação inicial do PSDB, como se não estivesse lá desde o começo o financiamento indevido de campanhas a partir de propinas relativas ao esquema de corrupção na Petrobras. Isso estava lá. 3 das ações ali do PSDB, das 4 que foram reunidas no mesmo processo, apontavam isso. Uma diz claramente isso, se referindo inclusive a Dilma e ao Temer. E a gente assiste essa tragicomédia também, né? Porque o PSDB fez essa ação ali contra a Dilma, depois ela caiu pelo impeachment por uma outra causa, e o PSDB se tornou aliado do presidente Temer, também usou um pouquinho o processo no TSE como forma de barganha para conseguir mais cargos no governo, essas coisas, e agora está aí o risco do Temer cair, e o PSDB está em cima do muro, não sabe se desembarca, se não desembarca. O Brasil está tragicômico, como sempre, e a gente acorda com esse tipo de notícia todos os dias. Bom, e a gente está vendo aí muita gente no PSDB defendendo que desembarque, a ala mais jovem do partido, a ala que ainda quer sobreviver no partido quer que desembarque, e muita gente do PSDB, esses caras que são os ministros, os mais velhos,
querendo aí ficar e contando que tudo continuará como antes. Ou seja, tem muita gente que acha que porque tem um blog, tem aí um perfil no Facebook, entrou na era das redes sociais. Mas o que essas velhas raposas da política ainda não aprenderam é que a era das redes sociais é uma exigência de um novo comportamento e que esse comportamento antigo não está mais colando com a nova sociedade que a gente tem. Essa sociedade não aceita esse tipo de comportamento antigo, está de olho nos políticos de uma forma diferente e de olho no TSE também, os juízes que se cuidem, porque não há mais aquela coisa de dobrar a espinha para a autoridade fazer o que quiser fora do seu escopo de atuação, como havia antigamente, né, Felipe? Exato. Esse caso do PSDB, inclusive, tem a ver com essa pesquisa da Folha. Quer dizer, os jovens integrantes do PSDB estão querendo que desembarque do governo, que não seja conivente com a corrupção, enquanto os velhos estão ali misturados. Aí tem a situação do Aécio Neves, que dificulta a situação para esse pessoal, porque está investigado, tem risco de ser preso. Então, eles dependem também da força do PMDB para salvar os próprios investigados. Então, o PSDB e o DEM, eles evitam desembarcar do governo porque eles temem perder o apoio do PSDB tanto para uma eventual eleição indireta em caso de vacância da presidência da República, no caso da cassação do Temer, por exemplo, pelo TSE, quanto também para proteger os seus próprios investigados. Quer dizer, eles estão ali, os velhos políticos unidos para se safar e também para ter mais chances de tocar adiante os seus próprios projetos de poder. Essa é a situação do Brasil. A gente espera realmente que a juventude venha com valores melhores do que essa classe e rompa com os corruptos, mesmo quando os corruptos são do próprio partido. E a gente não vê os velhos políticos fazerem isso, porque tem muito rabo preso e vários deles certamente temem eventuais delações se eles parecerem desleais agora. Eu perdi o nome da pessoa aqui no chat, mas tem alguém dizendo que muita gente mais velha se preocupa, vamos fazer ou não as reformas, enquanto os jovens são mais idealistas. Bom que sejam, né? Bom que sejam. E aí que estão perguntando se os jovens são até 30 anos. Atualmente nós temos em muitos setores da sociedade, como vocês têm visto no Twitter e no Facebook, adolescentes até de 40 anos, 50 anos pedindo diretas já. Então essa coisa de ser jovem, hoje em dia é um conceito muito dilatado, né, Felipe? É verdade. E o mercado, na verdade, ele não está muito preocupado com essa eventual sucessão da presidência. Ele está preocupado com que se mantenha a equipe econômica. Isso sim, o Temer colocou lá, uma equipe econômica boa, lá com o Henrique Meirelles, com o Pedro Parente, com a Maria Silva, que infelizmente saiu do BNDES devido a todas essas pressões, devido a esses escândalos também que envolveram o BNDES, mas estava ali moralizando o banco, evitando esses empréstimos que o governo do PT fazia. Então, assim, a parte econômica pode se manter, mesmo que troque a parte política, que não tende a mudar muito no curto prazo. A gente vai precisar das eleições gerais de 2018 para ver uma mudança maior. É isso que está acontecendo. Até porque esses caras, o Henrique Meirelles, o Pedro Parente, vêm de outros governos. O Henrique Meirelles esteve no governo do PT, esteve no governo do Fernando Henrique. Para o mercado é muito claro que qualquer que seja o presidente da vez, é consenso entre diversas forças políticas que eles formam uma equipe econômica competente. Então também não sei se o mercado está muito preocupado com quem é o cara que está lá se pendurando nessa hora. Talvez fosse uma boa oportunidade para botar uma pessoa honesta, Exatamente, não, é uma ótima oportunidade, é isso que nós, como cidadãos brasileiros, esperamos. Mas é isso, o mercado está mais preocupado com a parte econômica e o presidente ele tem que ter uma certa força para fazer as reformas de um modo que realmente ajuste as contas públicas. E o Temer perdeu essa força com esses escândalos em que se evidenciam certos comportamentos, pelo menos imorais. Então, vamos ver o que acontece. Essas imoralidades o povo sente, os jovens sentem, e o que eu estava dizendo é que pode haver muita discordância em relação ao cometimento de crimes, essas coisas precisam ser analisadas minuciosamente de um modo
mais atento e, obviamente, vai ter advogados. E em relação ao caso do Aécio Neves, por exemplo, está dizendo ali sobre interferência na Polícia Federal, aí o advogado diz que era uma conversa privada, que ele foi induzido a falar essas coisas, que não tem assim, a ação prática correspondente que confirme que tenha havido um ato criminoso, mas o que fica claro para a população é a imoralidade dessa gente, e a gente espera, pelo menos, que a economia se sustente até 2018 para que a gente possa fazer, por meio das eleições diretas constitucionais, que são aquelas em 2018, uma renovação da velha classe política. E essas eleições diretas que eles queriam antecipar para agora, elas estão fora da Constituição e não é legal você mudar as regras do jogo enquanto ele está acontecendo. Então, vamos continuar aí seguindo à risca a Constituição, com eleição indireta em caso de vacância da presidência, o que não é certo ainda, porque o governo está lá fazendo de tudo para ganhar uma sobrevida. Ô Felipe, o que virou ontem um hit na internet foram as perguntas da PF para o Michel Temer, né? Que todo mundo estava fazendo a sua, o pessoal ali acelerando, zoando. Agora, tem uma das perguntas de verdade, que é um negócio assim, é a cara do Brasil atual. A pergunta é da PF mesmo. Vossa Excelência tem por hábito receber empresários em horários noturnos sem prévio registro em agenda oficial? Se sim, cite ao menos 3 empresários com encontros em circunstâncias análogas ao de Joesley Batista após ter assumido a presidência da República. A que ponto chegamos, né? Isso é sensacional, esse encontro. É sensacional, não dá, né? Às escondidas, e acho excelente que a PF pergunte quais são os outros, então, que você recebeu, porque eles tentam transformar tudo em cultura parlamentar, como disse o ministro da Justiça, Torquato Jardim, que ainda amenizou o comportamento do Temer, dizendo não, que ele é uma figura descontraída, ele recebe os outros com descontração. E é claro que foi um encontro ali escondido, no momento em que o país vive todas essas denúncias de corrupção, o andamento da Operação Lava Jato, ele está recebendo ali um empresário investigado, quer dizer, essa gente não aprende. Realmente tem que mudar essa velha classe política, e a Polícia Federal faz muito bem em deixar ele nessa saia justa. Infelizmente, ele não é obrigado a responder e talvez passe essa questão que é mais comprometedora. Inclusive, esse negócio de trabalhar até tarde da noite, que ele diz, ele na calada da noite também reeditou uma medida provisória que prorrogou o foro privilegiado do Moreira Franco. Né? A gente até brincou no site que Temer gosta mesmo, adora trabalhar até tarde da noite, né? Mas é sempre para fazer coisas. O povo fala que político não trabalha, o problema não é não trabalhar, o que eles fazem quando estão trabalhando. Mas, enfim, Felipe, valeu, ainda bem que deu certo. Vamos ter cada vez mais Felipe Moura Brasil aqui na TV Antagonista. A gente vai ter aí um calendário que a gente vai divulgar direitinho de todas as participações do Felipe, agora que a gente conseguiu viabilizar tecnicamente. Vamos acompanhar juntos aqui essa votação sobre a chapa Dilma Temer no TSE, que vai durar alguns dias. Tem uma sessão hoje a partir das 19h. E, Felipe, tchau, seguimos em contato aí e vamos ver juntos agora o outro antagonista, Cláudio Dantas, direto de Brasília, falando sobre a Lava Jato, que continuou ontem. Sérgio Moro ouviu Emílio Odebrecht e outros executivos da empresa. Então, vamos ouvir agora nós dois juntos. Cláudio Dantas. Fala, Cláudio. Lá em Curitiba, Sérgio Moro ouviu Alexandrino Alencar e Alberto Louveira, um ex-gerente de finanças da Odebrecht. Eles confirmaram o pagamento de propina a Lula na forma da doação de um terreno, né, um terreno que serviria de sede para o Instituto Lula, e também na compra de um apartamento duplex, apartamento que é vizinho ao apartamento oficial de Lula lá em São Bernardo. Essas duas negociações envolveram o primo de Bunlai, o Glauco da Costa Marques, envolveram também Roberto Teixeira, o advogado de Lula, que está em todas as suas transações imobiliárias, inclusive lá no terreno, no sítio de Atibaia. Bom, e aí está confirmado, era aquilo que já tinham dito na delação premiada, eles aí foram ouvidos como testemunhas desse processo, que também está
caminhando rapidamente, daqui a pouco o Lula será condenado nele também. Emílio Odebrecht, por outro lado, fez um discurso mais, vamos dizer assim, mais jeitoso, tentou escapar das perguntas, olha, ele foi até menos enfático do que ele foi na delação premiada. Isso já é esperado, inclusive eu venho aqui criticando desde quando ele começou a falar para a Lava Jato, que Emílio, talvez aí na negociação da delação premiada da Odebrecht, Emílio tenha sido o mais beneficiado, porque ele ganhou uma tornozeleira, não foi preso e entregou muito pouco, né? Então, em relação ao benefício que ele ganhou, ele entregou muito pouco. Basta lembrar também que os demais executivos da Odebrecht também estão livres, né? Tem gente espalhando aí na internet que eles foram presos, então, besteira, estão livres. O único preso foi Marcelo Odebrecht. E bom, é assim, né? A gente questiona, a gente acha que a punição deveria ser maior, ou pelo menos quando você não tem o que entregar, então não mereceria, né, o benefício da delação premiada. Então, enfim, é isso, né? Dentro dessa questão da JBS, temos um desdobramento já imediato, porque o procurador Ivan Marques, aqui do Ministério Público Federal em Brasília, resolveu abrir já uma investigação para apurar as contas secretas, né, de Lula e Dilma no exterior, as contas que estavam, conta corrente, né, que o Joesley abriu em nome de offshores, né, a pedido de Guido Mantega, para pagar a propina que decorrente ali dos empréstimos que ele obtinha no BNDES. Então, tá aí, vai abrir. O Ivan Marques é o mesmo procurador que investiga Lula no tráfico de influência, né? E esperamos que a investigação vá para frente. Inclusive, Ivan Marques não concordou com o acordo de leniência que foi firmado pelo Ministério Público Federal. Realmente a República da Propina. E nós teremos aí um julgamento histórico de uma chapa presidencial em que tanto quem entrou com a ação como quem é alvo da ação, todo mundo é investigado por propina. Então é isso aí, minha gente. Vamos em frente, tentando achar aí, buscar uma saída e pressionando para que não haja manipulação desse julgamento, porque realmente o país não aguenta mais, tá? Bom, aí a gente viu o Cláudio Dantas. Para vocês que querem ver o Momento Antagonista todas as noites, não esqueçam de assinar o nosso canal youtube.com/o Antagonista. E a Lava Jato continua trabalhando. Sérgio Moro ouviu Emílio Odebrecht. Emílio Odebrecht falou das suas relações de longa data com políticos, da política institucional de distribuição de dinheiro da Odebrecht, e falou mais especificamente do acerto que fez com Lula sobre a MP do Refis. Vamos ouvir. O senhor levou o pleito de seu filho em relação, por exemplo, ao tema do Refis da crise, as medidas provisórias 470 e 472? Levei baseado em que é importante que se diga, isso era uma questão de setor, porque se fosse só da Odebrecht, eu não teria levado. Então eu levei porque era um interesse generalizado da maioria do setor industrial brasileiro e estava amarrado lá no Ministério da Fazenda, e pedi a ele que ele procurasse me ajudar a verificar o porquê que estava o assunto preso lá na Fazenda. Só. Verificar com quem do Ministério da Fazenda? Com o ministro da Fazenda, com certeza. Quem era o ministro à época? Falou, era o Guido Mantega, se eu não me engano. O senhor levou também pleito... Porque eu estou com a gripe, não estou ouvindo bem. Pois não, posso repetir. Perdoe, muitas vezes não está ouvindo integralmente. O senhor levou ao então presidente Lula pleito de seu filho, Marcelo Odebrecht, relativo à abertura de linha de crédito com Angola? Uma reabertura, um aumento. Sim. Quer dizer, um aumento da linha de crédito. Levei porque era importante haver. Foi na queda do preço de petróleo. Angola estava com séria dificuldade de dar andamento nos seus projetos principais, e por tudo que representava, não era só a Odebrecht, N outras empresas trabalhavam e trabalham lá em Angola. Então eu levei como sendo algo que o Brasil poderia
fazer, gerando emprego aqui no Brasil. Então, essa extensão ele compreendeu a justificativa e realmente apoiou para que pudesse ser feito esse complemento na linha de crédito. E nessa relação estabelecida com o então presidente Lula, o senhor pedia que o Grupo Odebrecht, ele lhe pedia que o senhor ajudasse, o Grupo Odebrecht ajudasse financeiramente em campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores? Neste momento? Não, neste relacionamento mantido pelo senhor com o então presidente Lula, houve pedidos de ajuda financeira para campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores? Houve, como todos os presidentes daqui do Brasil, como do exterior, sempre pediam ajuda. A outra coisa é a maioria entrar no detalhe. Existia uma relação cerimoniosa, apesar da relação de confiança, apesar de uma relação que eu diria até de amizade, por longa data que nos conhecíamos, não existia efetivamente algo onde a gente conversasse sobre valores. Tanto assim que ele indicava quem seria a pessoa dele, eu indicava quem seria a minha pessoa para ver como nós ajudávamos. Palocci, então, era credenciado por Lula para que fim? Eu acho que Palocci, inclusive, já não estava mais no Ministério, era Guido que estava no Ministério, e Palocci já tinha até saído, se eu não me engano, não sei qual era, não me lembro o recorde, mas era ele que era o credenciado. Era credenciado para discutir com Marcelo ou com Pedro Novis sobre o assunto de ajuda ao partido. E era Palocci credenciado para tratar, portanto, de temas de dinheiro? Foi isso que o senhor disse? Sim, de recursos financeiros. Bom, inclusive depois que deixou o ministério, Palocci, que está negociando sua delação, era o homem de confiança de Lula para tratar de assuntos de dinheiro, diz Emílio Odebrecht. E agora, Emílio Odebrecht tirou aquela máscara do coitadinho e fez nesse depoimento, de uma maneira muito breve, o ABC da manipulação por meio da propina. Ele não era levado a dar propinas, ele utilizava isso com uma estratégia para manter os políticos nas suas mãos. Essa estratégia tinha 3 pilares, que ele explicou ao Ministério Público e ao juiz Sérgio Moro. E eu orientava o meu responsável, que numa época foi Novis e numa outra época foi Marcelo, Pedro Novis e na outra época foi Marcelo, que era para eles encontrarem uma forma de atender e procurar se compatibilizar alguns fatores. Por exemplo, evitar-se de estar fazendo discrepância entre partidos para evitar ciúmes e problemas. Segundo, que ele efetivamente procurasse negociar, que eu não precisava nem dizer, porque eles, por instinto empresarial, iam buscar negociar ao máximo, minimizando esses valores. E que procurasse fazer realmente no tempo, o mais esticado possível, não fizesse nada de vez. Então, essas foram as orientações. Era para encontrar uma forma de atender, procurando compatibilizar esses 3 vetores. Bom, e ainda dentro dessa história das orientações dos 3 vetores de como manipular os políticos por meio do dinheiro, Emílio Odebrecht falou de sua relação pessoal com Lula. Era uma forma de a gente ter um head. Não era, isso era um conceito institucional. Não era porque eu tinha uma boa relação com o presidente Lula, tive uma boa relação com os anteriores, podia não ter. A equipe poderia também não ter entre as 2 equipes. Então era uma forma de você estar sempre sobre um head, criando um head de vamos devagar. Não, uma coisa é deixar de cumprir o que não é o correto. Outra coisa, os acertos são para serem cumpridos. Sim. Então, quer dizer, tem um contrato, você deixa de pagar, prende isso lá, amanhã ou depois um ministro dele prende o pagamento, aí
eu tenho um direito de chegar, e ele fica naturalmente sob pressão, o partido fica sob pressão. Quer dizer, isso a gente fazia geral, e eu tenho quase certeza que todas as empresas faziam dessa forma. O senhor está dizendo que era uma maneira do Grupo Odebrecht manter, de certa forma, o governo vinculado ao Grupo Odebrecht, ou o partido vinculado ao Grupo Odebrecht? Eu não diria vinculado, mas diria, vamos dizer assim, não ficar amanhã ou depois dizer, olha, eu já estou livre dele, ele já me ajudou, vou fazer o que eu quiser. Entendi. Isso aí é que... Por isso é que eu dizia, espiche o mais possível. Quanto mais você estender os pagamentos, melhor. Bom, é claro que no depoimento de Emílio Odebrecht teve show dos advogados. E a gente fez aqui um compacto especial de todas as brigas da defesa de Lula com o Ministério Público, com o juiz Sérgio Moro, enfim, durante esse depoimento de Emílio Odebrecht. Vamos lá. O senhor levou pleito relativo ao refis da crise, medidas provisórias 470 e 472, levou pleitos dessa Pela natureza? ordem, Excelência, esse tema é objeto de um procedimento específico e não desta acusação, que diz respeito a 8 contratos firmados entre a Odebrecht e a Petrobras e 2 imóveis. Então, se nós aqui formos tratar desse tema, que já é objeto de um outro procedimento, aliás, salvo melhor juízo, inclusive, da competência de outro juízo. Então, eu pediria a Vossa Excelência que delimitasse as perguntas formuladas pela acusação dentro dos limites que foram feitos, em que foi feita a acusação. O Ministério Público pede a palavra para dizer que esta indagação tem pertinência probatória, considerando que se pretende aqui indagar a testemunha sobre o grau de relacionamento mantido com o ex-presidente. Excelência, pertinência... Fica deferido, então, doutor. Fica deferida as questões. Mas mesmo levando em consideração esses aspectos que eu coloquei, porque eu repito... Ela falou e eu deferi a posição dela. Mas então, é que Vossa Excelência não apreciou. Há um outro procedimento específico que trata esclarecido pela desse acusação assunto. de que o interesse é elucidar a relação entre a testemunha e o acusado. É uma questão pertinente. Certo? Então pode a defesa discorda de Vossa Excelência. Ótimo, e doutor, tomará as providências cabíveis. Depois oportunamente, mas não vamos entrar nesse assunto novamente, porque já foi indeferido. E com relação a linha, abertura de linha para Angola, o senhor levou o pleito de Marcelo Odebrecht ao presidente a respeito? Excelência, mais uma vez a defesa, desculpa ao eminente doutor Emílio, mas esse tema é objeto de procedimentos que tramitam em Brasília e que não dizem respeito a essa ação penal. Mais uma vez, a defesa renova o pedido para que temas que estão afetos a outros procedimentos da competência de outros juízos não sejam tratados nesta audiência. Fiquei deferido, doutor, com base nos meus fundamentos. Pode repetir a pergunta? O senhor tratou a respeito do conteúdo dessa nota com seu filho em algum momento? Não tratei. Procurei interpretar. Foram 9 ou 10 notas que me trouxeram para eu interpretar. Alguns eu interpretei e eu tenho segurança da minha interpretação, porque fecha tudo. Esse, por exemplo, é um dos que não fecha. Certo, mas o filho do senhor falou a respeito de 300 milhões, que é a movimentação feita com Palocci? Eu não determinado. A premissa da pergunta, Excelência, doutor, é possível ouvir a testemunha e essa defesa intervém toda hora. A pergunta é uma pergunta razoável do valor ali mencionado, e ele já mencionou a questão do valor global. Doutor, talvez quando o doutor for fazer pergunta, então todos vão começar a intervir também, porque... Excelência, pode intervir. É inapropriado o comportamento da defesa. Tá bom, é que o Estatuto do Advogado, o artigo 7º, inciso 10, me permite fazer questões de ordem. Doutor, se Vossa Excelência vai negar vigência ao Estatuto do Advogado... O comportamento da defesa do doutor, desculpa, é inapropriado. Tá o doutor bom, interrompe a cada minuto a inquirição do Ministério Público. O senhor represente a OAB, então. Vai poder fazer as suas perguntas. O senhor represente a OAB. Doutor, controle-se, poderá fazer as suas perguntas.
Não precisa intervir todo momento. Quem nós estamos querendo ouvir é o senhor Emílio, não é o senhor. Tudo bem, mas as minhas questões de ordem são pertinentes. O doutor intervém a cada minuto de maneira inapropriada. Vou continuar intervindo sempre que o caso... Então não tem a palavra agora. Pode fazer a pergunta. Bom, então, mais uma vez, a mesma história, que quem está depondo é o depoente, não é o advogado de Lula, que tenta aí fazer a sua defesa, agora que caiu por terra toda a defesa que foi construída durante os últimos anos da Lava Jato pelo PT, de que o PT era perseguido. Agora que isso caiu por terra, a gente vai ver cada vez mais essa estratégia do embate ali com Sérgio Moro. E agora, para a gente finalizar, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, abriu uma nova investigação envolvendo a JBS. São agora já 11 processos administrativos após a delação de Joesley Batista. Ou seja, esses 11 processos administrativos não fazem parte daquele acordo de delação. Eles são pós. A gente tem também um comunicado divulgado hoje pela JBS, informando que a empresa vendeu todas as ações de suas subsidiárias com operações de carne bovina na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. É um negócio de 300 milhões de dólares, aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração da JBS, que depende agora de aprovação do CAD. Nós temos também a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado reunida na tentativa de votar a reforma trabalhista. Há 3 votos em separado. É a estratégia que foi feita pelos senadores de oposição para tentar, é a nova estratégia para tentar barrar a votação. Já houve todo tipo de estratégia, inclusive com pancadaria. Hoje é dos votos em separado, que ainda estão sendo lidos. Os votos em separado são todos de petistas. Paulo Paim, Lídice da Mata e Vanessa Graziotin, que é do PCdoB, mas que entra ali na bancada petista liderada pelo Paulo Paim. E agora a notícia internacional, de última hora aqui no Antagonista. Nós temos notícias que vêm da BBC. Pânico na igreja de Notre Dame, em Paris. As informações iniciais são de que um policial disparou contra um homem que tentou agredi-lo com um martelo nas proximidades da igreja de Notre Dame, em Paris. Houve correria e pânico e a área ainda está isolada. A gente continua acompanhando no Antagonista e assim que nós tivermos informações mais seguras, a gente, é óbvio, trará para vocês mais informações sobre mais este caso, esse incidente internacional. A gente vai terminando aqui essa edição da TV Antagonista e eu volto logo mais ao vivo às 5 horas da tarde. Lembrando que aquele debate que a gente fez sobre Bitcoin, sobre essas moedas da era da internet, que muita gente pergunta, quer saber o que é, se é legal, se não é legal, a Inversa Publicações resolveu fazer um debate com 2 entendidos do assunto, mas um contra e um a favor. Para você que quer saber mais, quer entender, recomendo esse debate. De um lado, o Ricardo Schweitzer, o Troublemaker, você que assina a newsletter dele, conhece muito bem. E do outro, o Fernando Ulrich, que tem livros publicados sobre moedas digitais, sobre Bitcoin. Você pode assistir agora, se você quiser, esse debate que eles fizeram na internet, promovido pela Inversa Publicações. Para você ver o debate, é só acessar esse link que está aparecendo agora na sua tela, www.oantagonista.com/debate, www.oantagonista.com/debate. Ali os dois expõem seus pontos de vista e você forma a sua opinião. O que você acha das moedas da era digital? Bitcoin é uma moeda, há várias outras, mas é um termo que está sendo muito utilizado, muito discutido nas redes sociais. Enfim, vale a pena ver aí, www.antagonista.com/debate. Eu volto logo mais às 5 da tarde. Até lá.